assim, cara. Pessoal, só vou aproveitar esses minutinhos aí para a gente corrigir e se livrar aí desse processo que às vezes nem sempre é o mais agradável, mas como está fresquinho na mente de vocês, vai ser legal não verificar onde tu errou, onde tem que ter mais carinho na próxima vez. Então, é Física C aqui, né? Hoje eu fiz a avaliação puxando para Física C por achar que era a mais importante nessa segunda etapa aí do nosso curso. Falava o seguinte, a primeira questãozinha, ó. Para o sistema abaixo, e aí o sistema não saiu perfeito, por isso eu passei no quadro ali de novo, tinha uma carga 1, tinha uma carga 2, ambas naquela distância clássica de 3 metros, e tinha um ponto G marcado lá. Falava que a carga 1 era de 1,5 vezes 10 na menos 6 coulomb, enquanto a carga 2 era 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Para o sistema abaixo, determine o campo elétrico no ponto G. Esta carga vai gerar um campo elétrico de afastamento porque ela é positiva. Esta carga vai gerar um campo elétrico de afastamento porque ela é positiva. Eu vou calcular esse E1 e esse E2 e, pontilhadas paralelas, vou achar o ER, o resultante, em função de ser perpendicular através do Teorema de Pitágoras. A fórmula do campo elétrico eu passei no quadro para vocês. Se eu quero achar o campo elétrico gerado pela carga 1, eu vou usar a carga 1 e a distância até a carga 1. O valor do que a galera perguntou, eu coloquei no quadro também, 9 vezes 10 na 9. Carga 1, 1,6 vezes 10 na menos 6, dividido por 3 ao quadrado, corta 9 com 9. Observe que eu escolhi os valores para ser rápida mesmo a questão. 10 na 3 newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Para agilizar a tua vida, era só tu perceber que trocavam a carga 1 pela carga 2. Então pronto, ó, 2 vezes 10 na 3, isso é importante tu ter essa agilidade. Eu fiz isso para que tu pudesse realmente ser bem ágil ali, que era o esboço da primeira conta. Então tu vê, nem fiz a outra conta, só troquei ali mentalmente mesmo e ajeitei o resultado. Por se tratar de vetores perpendiculares, ER ao quadrado igual a E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado, porém, os valores escolhidos mais uma vez eram amistosos, né? Se fosse 3, 4 seria 5, né? E é tudo a metade de 3 é 1,5, metade de 4 é 2, então a metade de 5 é 2,5. Tu vê, né? Por semelhança de triângulos, 2,5 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. Era isso aí. Então 2 pontinhos valia essa primeira questão. E se o cara estiver bem treinadinho, ele faz bem agilmente, gasta tempo depois nas outras que derem um pouco mais de trabalho. Se bem que nesse trabalho não tinha nada que desse trabalho, né? Questão 2. A quantização da carga elétrica foi observada por Millikan em 1909, na famosa experiência da gota de óleo. Tá? Então é bem realista essa questão aqui. Nas suas experiências, Millikan mantinha pequenas gotas de óleo eletrizadas em equilíbrio vertical, entre duas placas paralelas também eletrizadas, como mostra a figura abaixo. Para conseguir isto, regulava a diferença de potencial entre essas placas, alterando consequentemente a intensidade do campo elétrico entre elas, de modo a equilibrar a força da gravidade. Suponha em uma das suas medidas a gota tivesse peso, então tu vê, ó, tem duas placas carregadas e a gota vai ter que ficar suspensa ali, ó. Ele disse que o peso da gota, então já deu o peso, 2,4 vezes 10 na 13 newtons. E a carga de uma dessas partículas, então, 4,8 vezes 10 na menos 19 coulombs. Desconsiderando os efeitos do ar existente entre as placas, quais deveriam ser a intensidade e o sentido do campo elétrico entre elas, para que a gota ficasse em equilíbrio vertical? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem o peso, a terra atrai a gota, para ela ficar parada, a força tem que ser para cima. Concorda comigo? Se a força é para cima e a carga é positivamente carregada, o campo elétrico tem que ser para cima, porque o campo elétrico atua no mesmo sentido da força para partículas positivas e no sentido oposto para partículas negativas. Então, se eu quero que ela seja empurrada para cima e ela é positiva, o campo elétrico é para cima. Então, já tem a A, B e a C. A D e a E caiu fora já. E como é que se calcula o valor do campo elétrico?
Ué, ou eu tenho o valor da carga geradora do campo para jogar na fórmula, ou eu preciso saber a força e a carga de teste usada no local. E tu vê, ó. Vocês concordam que o F e o P tem que ser iguais para poder estar parada? Então tu vê o peso da carga da partícula, da gota de óleo, é a força elétrica que vai ter que atuar nela. Então é uma questão de interpretação mesmo. Já sei a força. E qual é a carga? Ele falou a carga dessa gota de óleo, 4,8 vezes 10 na menos 19 coulomb. Força sobre carga. Na menos 13, menos 13. Muito obrigado, você estava achando estranho. Estava procurando aí, tá vendo? É igual, isso aqui tem que ter carinho, gente. O número dividido pelos dobros é 0,5, eu percebi. Também sofri junto, 0,5. 10 na menos 19 vai para cima 10 na 19, né? E 10 na 19 com 10 na menos 13, 10 na 6. Só para ficar bonitinho, né? Vamos escrever 5 vezes 10 na 5. Esse aumenta, esse aqui tem que diminuir, né? Newtons por coulomb. Para cima. Para cima, 5 vezes 10 na 5 newtons por coulomb, letra A. Então uma questãozinha simples, usando a definição como eu prometi a vocês. E aí já contextualizando, né, falando da experiência da gota de óleo. Essa experiência, junto com a experiência da ampola de Crookes, é que determinaram a existência do elétron. A massa e a carga do elétron foram descobertas analisando essas duas experiências aí históricas, famosas. Questão 3. Era só para ver também se o cara estava ligado nessa questão 3, bem rapidinho e bem simples. Pedia para calcular o campo elétrico a uma certa distância de uma carga. Só que a distância agora não estava já bonitinha para te resolver, né?